crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer muitas coisas. Vocês lembram do que a gente falou na outra aula que a gente teve? Sobre o folclore, exatamente, nossas tradições, nossas músicas. E hoje também vamos falar um pouquinho do folclore. E eu tenho certeza que a primeira história, será que vocês já ouviram falar? Mas antes, eu aprendi uma música e eu vou ensinar para vocês. Deixa eu ver se vocês sabem. Começa com cobra, que ela tem pé. Não, que ela não tem pé. Posso começar? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Vocês já ouviram falar nessa música? Ela também faz parte, sim, do nosso folclore. Vamos descer a cobra subiu e agora vamos ter que fazer com que ela desça. Vamos lá? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Oh, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Gostaram da música? Vocês já conheciam ela? Diga aí pra mim, sim ou não? Eu acho que sim, né? Será? Gente, hoje o Chaminézinho tá aqui com a gente como sempre. Bom dia, Chaminézinho, que saudade de você. Gostou da música? É legal, né? Hoje eu vou contar uma história muito legal. A primeira é de aventura e a segunda, de terror. Terror? De assustar. Será? Vamos para a primeira história. E como sempre, Chaminézinho, nós vamos estar aqui com a nossa caixa mágica de histórias. Ela é muito legal, porque aqui, como eu falei para vocês, tem, muitas histórias. Então, vamos lá chamar as histórias. Vocês lembram como é que a gente chama a história? Vocês lembram como é que a gente chama? É gritando, história! Pra ela vir? Não! A gente pode falar baixinho? História! Também ela não vai vir. Nós vamos cantar para que a história venha lá do mundo das histórias e chegue até aqui pra gente. Vamos lá? História. Mais uma vez? História. Tá quase chegando, já tô escutando. História. E a história chegou. Essa história aqui, ela é muito especial, pois ela aconteceu em uma tribo. Uma tribo com muitos índiozinhos, com muitas indiozinhas e também com os filhinhos deles. Vocês sabem, né, que os homens, os índios, eles saem para caçar e as mulheres cuidam das crianças e fazem a comida. Um dia, os homens saíram para caçar e quando foi uma parte do dia, na tardezinha, já não tinha nenhuma comida para comer. Os cestos das índias estavam todos vazios, não tinha nada de comida. Como é que elas iam fazer com os índiozinhos? Então elas tiveram a ideia. Nós vamos pegar a nossa cesta e vamos até a floresta. E caminharam. E uma coisa, deixaram a vovó cuidando de todos os índiozinhos. Quando ela estava lá, caminhando, elas todas, né, as índias, procurando alimento e nada. Uma lembrou, vamos voltar para a tribo e chamar os índiozinhos, porque toda vez que eles aparecem, que estão perto de nós, nós temos muita sorte. Então, elas decidiram voltar. Voltaram para a aldeia com os cestos vazios. Chamaram os índiozinhos, vamos conosco? Vamos sim! Levaram todo mundo agora para a floresta. E foram embora para a floresta. Levaram os índiozinhos juntos, porque o índiozinho, todos eles, dão muita sorte. E não é que deu mesmo? Quando elas entraram, logo rapidinho, encontraram um milharal, uma plantação imensa de milhos. Elas encheram todos os cestos, encheram muitos cestos e levaram para casa, lá para a tribo. Elas já estavam muito cansadas, porque elas já tinham ido 2 vezes, né? Quando elas levaram os milhos para lá, disseram à vovó, você faz comidinha para os nossos índiozinhos que nós vamos dormir. Nós estamos muito cansadas, disseram as mamães. Elas foram descansar numa oca e
Vovó foi fazer. Fez muita comida gostosa, cozinhou milho, assou, fez pamonha. Que delícia, que delícia! Quando a comida ficou toda pronta, os índiozinhos não esperaram as mamães acordarem e nem os papais voltarem. Eles comeram toda a comida. Ai, 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 ai. Vocês sabem, né? Que quando os pais chegassem, iam ficar brabos com os índiozinhos, que eles comeram tudo. E quando as mães acordassem, podiam colocá-los de castigo. Os índios ficaram preocupados. O que é que a gente vai fazer? Ai, um teve uma ideia, já sei. Vamos pegar a vovó e colocar, esconder ela lá na caverna. Aí os índios, um outro disse, eu acho que não vai dar certo, porque a vovó vai ficar lá escondida, mas as mamães vão atrás dela e vão descobrir onde é que ela está, que está lá na caverna. O outro disse, já sei o que é que a gente vai fazer. Nós vamos fugir. Olha bem a ideia, fugir. Pode, criancinha, fugir. Ai, né que eles fizeram isso? Juntaram todos os índiozinhos e fugiram para o meio da floresta. Quando as mães acordaram, não encontraram nenhum índio. Não tinha nenhuma comida para comer. Onde é que estão os índios? Ai. Nesse momento também, meu pai do céu, elas não sabiam o que fazer. Perguntaram à vovó, a vovó disse, não, eu estava fazendo as comidas. E quando eu, de repente, eu vi, não tinha mais nada para comer. Eles tinham fugido, elas não sabiam. E elas foram também atrás dos índios. Só que os índios, eles são mais rápidos, né? Eles já tinham ido antes. Correram lá para o meio da floresta. E a gente vai se esconder aonde? As mamães são muito espertas, né? As índias são guerreiras, são muito inteligentes e vão achar a gente rápido. Um índiozinho teve a ideia, já sei, vamos pegar um cipó desse e vamos pedir para um pássaro levar esse cipó até lá em cima na nuvem, amarrar, e a gente vai se esconder lá em cima da nuvem. Eles gostaram da ideia e foi isso que eles fizeram. Chamaram um pássaro, ele levou, subiu, mas ele não conseguia, porque ele era muito fraquinho. Sabe quem eles chamaram? O beija-flor. Aparentemente, o beija-flor, ele é bem fraquinho, né? Porque ele é pequenininho. Mas não, ele bate suas asas muito rápido, ele é um pássaro muito rápido. Ele pegou com seu biquinho a ponta do cipó e subiu até a nuvem, amarrou e disse, podem subir! E os índiozinhos foram subindo, um a um. Enquanto isso, as mamães estavam procurando eles em toda a floresta. De repente, eles já estavam bem lá em cima, e as mães estavam procurando e escutando. Uma risadinha aqui, uma conversinha ali. Eu estou escutando a voz dos filhinhos da gente. Cadê os índiozinhos? Não é possível. Eles se esconderam aonde? Será que foi na oca? Dentro de uma outra oca de outra tribo? Será que foi naquela árvore ali? Mas não, são muitos índiozinhos. De repente, uma das mães levantou os olhos e percebeu que os índios estavam todos subindo até a nuvem. Elas decidiram também subir para ir atrás deles, e todas subindo. Uma a uma, subindo. Quando o último índio viu que a mamãe estava subindo, ele cortou o cipó. Ai, ele cortou o cipó. E sabe o que aconteceu? As mães começaram a despencar lá de cima. E quando foram caindo no chão, todas elas foram se transformando em onças de olhos brilhantes. Uma a uma. Só uma não foi transformada, que foi a última, estava bem pertinho do chão, ela conseguiu não ser transformada. E agora? Como é que os índiozinhos vão fazer para descer lá de cima? Não dá, o cipó foi cortado. Eles conseguiram subir e ficaram em cima das nuvens. Quando anoiteceu lá na tribo, os homens chegaram, né, da caça, procuraram suas mulheres, procuraram seus índiozinhos, seus filhos, e não encontraram ninguém. Perguntaram para a vovó, contou, né, que elas tinham ido atrás dos índios, que eles tinham fugido. Então, eles viram que a mãe, uma das mães, aquela que não foi transformada, voltou e contou toda a história. Que todas as mães foram transformadas em onças quando elas caíram lá do céu. E os índiozinhos? Eles ficaram tão tristes porque agora nunca mais iam ver índio nenhum. Os seus filhinhos, o que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu?
Todos eles, quando eles olharam para cima, viram algo diferente no céu. Antes, era tudo escuro, só era iluminado pela lua. Não tinha estrelas. Nesse momento, foi surgindo uma estrela, e mais outra, e mais outra, e o céu foi tomado de estrelas. Eram os índiozinhos que foram transformados em estrelas. E dizem que até hoje estão lá no céu, brilhando, brilhando, brilhando. E assim termina essa história de como nascem as estrelas. Foi assim que nasceu, não é linda? Gostaram dessa história? E aí, Chaminézinho, gostou? Eu amei essa história, ela é muito fofa, ela é muito linda. Sabe por quê? Porque é uma história que fala da nossa cultura, que fala do nosso povo. Vocês sabem, né, que os índios, eles moram nas ocas, exatamente aquelas casinhas. E essa tribo, a casa deles era colocada assim em forma de sol. Eles eram conhecidos como povo do sol, porque as ocas eram todas colocadas assim, ó, em círculos, porque um olha para o outro e ninguém é maior do que ninguém. Exatamente. E olha que essa história é contada de geração em geração, vai passando o nosso tataravô para o nosso bisavô, para o nosso avô, pai. Eu estou contando agora para vocês e com certeza vocês vão contar para os filhos de vocês. Olha que massa, que lindo! Agora eu trouxe para vocês uma coisa muito legal, porque essa história que eu vou contar, essa segunda história, prestem bem atenção. Ai, 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 eu tô até com medo de contar ela. É uma história muito misteriosa de um lobo. Um lobo que é homem. Um homem que é lobo. Exatamente. E aconteceu muito tempo atrás. E dizem que acontecem até o dia de hoje. Vocês acreditam nisso? É mais uma lenda folclórica. Já ouviram falar do lobisomem? Não? Sim, você já ouviu, né, falar do lobisomem? Mas sabe a história de verdade do lobisomem? Eu vou contar para vocês agora a história do lobisomem. Na verdade, essa história aconteceu numa família comum. Uma família com pai, com mãe, com filhos também. Mas essa mãe, todos os anos ela tinha uma filha. Uma filha, 2 filhas, 3 filhas, 4, 5, 6, 7. Ela já disse, eu só tenho menina. Toda a minha gestação só tem menina. Mas algo interessante aconteceu, porque ela ficou grávida pela 8ª vez. 8ª vez. E ela agora era de um menino. Ficou grávida de um menino. E dizem, né, que quando a mãe tem 7 meninas e o último é menino, ele vira lobisomem. E agora? Será que ele vai virar lobisomem nessa história? Pois é, o menino nasceu, e o menino nasceu assim, pálido, estranho, com os olhos fundos, esquisito mesmo. Todos achavam ele meio estranho, pálido, sabe, com as orelhas pontudas. Esse menino é esquisito. Alguns se aproximavam dele para ser amigos. Outros não queriam nem conversa porque tinham medo dele. Ele ia para a escola, brincava como uma criança normal. E nunca ganhava, sabe o que? Um campeonato de corrida que tinha na escola. Todos os anos tinha esse campeonato. Mas ele era tão fraquinho, mas tão fraquinho, que ele não conseguia ganhar. Chegava quase por último, porque ele não tinha forças. Um dia antes de ele fazer 13 anos, a irmã chamou ele no quarto e disse, irmão, eu tenho uma coisa para te contar. Você sabia que você é o lobisomem? Ele disse, eu lobisomem? De jeito nenhum. Que história é essa? Como é que eu posso ser lobisomem? Você sabia que você vai ser transformado amanhã em lobisomem? Menina, que história é essa? Vem com conversa pro meu lado. Só que a irmã contou que a nossa mãe teve 7 meninas. E você foi o 8º irmão. E toda vez que tem o 8º menino, que é menino, né? Que a criança é menino. E que é dia de lua cheia. E também no seu 13º aniversário, ou seja, quando ele fizer 13 anos, vai se transformar em um lobisomem.
Ele ficou preocupado, ele viu realmente, amanhã eu vou fazer 13 anos, amanhã é dia de lua cheia, e o que é que eu vou fazer para me livrar disso? Aí ela disse, calma, para você conseguir quebrar essa maldição, quebrar esse encanto, você tem que correr 7 luas, certo? Por 7 luas cheias, 7 cemitérios. 7 cemitérios, misericórdia, eu não vou não. Oxe, correr. É só chegar lá aí, batida. Chegou, correu e já vai-se embora pro outro. E isso você tem que fazer em uma noite. Chegou a meia-noite, você começa a correr. Ai, irmã, você está me contando muita coisa, eu estou ficando confusa, eu estou entendendo nada. O dia se passou, no outro dia era o seu aniversário de 13 anos. Alguns amigos apareceram, a maioria da família, e cantaram parabéns para ele. Parabéns para você, nessa data querida. Cantaram parabéns. Todos foram dormir. E ele também. Depois do aniversário, acabou a festa, eles foram dormir. Quando deu as 12 badaladas no relógio, bem, que era meia-noite, ele começou a sentir uma coisa estranha, uma vontade de ir para a rua, para o meio da rua. E ele saiu e ele começou a se transformar em algum, né? Ele estava sentindo umas coisas estranhas. O corpo começou a se encher de pelo, as orelhas ficaram mais pontudas, os olhos maiores e a boca ficou com um focinho cheio de dentes. E se transformou, olha, num lobisomem mesmo. Quando ele viu que estava cheio de pelos no corpo e que era meia-noite, ele tinha vontade realmente de correr e lembrou do que a irmã falou, que ele tinha que percorrer quantos cemitérios? 7 cemitérios. Aí seria a primeira lua cheia, né? Que ele ia ter que correr. Eu vou ter que correr para quebrar esse encanto. E começou a correr. Primeiro cemitério, batida. Segundo, batida. Terceiro, batida. Ele foi correndo a noite toda. Já estava cansado, mas ele sentia muita força porque ele tinha se transformado num lobisomem. E foi até o 7º cemitério. Quando já estava nascendo o sol, ele voltou para casa e começou a ser transformado novamente num menino. Os pelos sumiram, os olhos voltaram ao normal, o focinho sumiu e ele adormeceu na casa dele. Ai, e ele teve que fazer isso, sabe por quanto tempo? Por 7 luas cheias, como vocês sabem. E ele conseguiu quebrar essa maldição. Mas antes de quebrar a maldição, os amiguinhos dele descobriram que ele era lobisomem. Sabe como? No outro dia, quando tudo isso aconteceu na noite, lá na escola, ia ter a competição da corrida. E ele disse, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Os meninos, toda vez tu perde, todo campeonato você perde, tu vai ganhar nada, só chega por último. Eu vou ganhar sim, porque se ontem eu corri 7 cemitérios, então com certeza eu vou conseguir ganhar essa corrida rapidinho. Os meninos olharam para o outro e ele é o lobisomem! E muitos saíram correndo, só um ficou, que era o amigo dele de verdade. Disse, eu não tenho medo de você não. Como é que faz para quebrar isso? E ele contou que ele teria que correr, percorrer, fazer isso por 7 luas cheias. E o amigo dele disse, eu vou torcer por você para você conseguir quebrar este encanto. E foi o que aconteceu. Depois de 7 luas cheias, ele conseguiu quebrar o encanto e se transformou, de fato, num menino de verdade. Nunca mais foi transformado em lobisomem. E, na verdade, essa maldição passou com certeza para a próxima criança, que seria o 8º menino de outra mulher. Isso aí já é uma situação para outra história, com certeza. Gostaram da história? Foi de arrepiar. Chaminézinho, tu gostou da história? Tu estás com medo? Eu não fiquei com medo, não. Até porque são lendas, são histórias que são contadas, que foram contadas de pai para filho, de filho para pai, e chegou até nós, para a gente saber, se encantar, sonhar. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Tchau!
Até o próximo vídeo. Eu quero todo mundo aqui. Será que vai ser uma história de terror, de alegria, de aventura? Tchau!